Muito bem, então nós vamos aqui iniciar as nossas aulas via YouTube. Essa é a primeira aula de mecânica quântica. Quem estava em sala já assistiu boa parte do que está aqui, mas eu estou repetindo justamente para a gente ter esse registro da aula online. Então essa aula vai ser sobre a resolução numérica da equação de Schrödinger, particularmente como a gente trata a evolução temporal. Dentro do tema de mecânica quântica no curso, nós ainda vamos ver mais dois subitens, vamos dizer assim, que é o cálculo da energia, o valor esperado da energia em relação a um estado quântico, uma função de onda, e também a gente vai ver simulações de tunelamento. Então esses são os temas das nossas próximas duas aulas. Então, vamos começar aqui sobre... Do começo, vamos falar do que é a função de onda. Então, dado uma partícula de massa m e sujeita a um potencial v de x em uma dimensão, a gente pode escrever a equação de Schrödinger para a função de onda dessa partícula. Isso é o que vai caracterizar em mecânica quântica o estado da partícula. Então, a equação de Schrödinger é essa que aparece aqui. Nós temos o lado direito contendo uma derivada segunda na posição e o potencial v de x. E a função de onda é esse objeto aqui, é uma função de onda complexa. O nome é função de onda, embora a equação de Schrödinger não seja uma equação de onda, como as que a gente viu no curso. Ela parece mais uma equação de difusão, por conta do fato de que aqui no lado esquerdo a derivada no tempo é a derivada primeira. Então isso parece bastante com aquela equação de difusão que a gente viu na parte de mecânica estatística, em que você tinha a derivada da densidade temporal, a derivada temporal simples da densidade do lado esquerdo, e a derivada segunda da densidade em relação à posição do lado direito. E o fator de proporcionalidade era justamente a constante de difusão. Aqui, como eu mencionei, a função de onda tem uma parte real e uma parte imaginária, e a interpretação probabilística básica da mecânica quântica vem do módulo quadrado dessa função de onda. Então a gente diz que o módulo quadrado é uma densidade de probabilidade. No caso, quando a função de onda depende da posição do tempo, se a gente integra essa densidade de probabilidade entre duas posições, a gente obtém então a probabilidade dessa partícula estar entre essas duas posições, no caso x1 e x2. Então é importante que psi quadrado seja normalizado, já que se a gente integra essa densidade de probabilidade de menos infinito a infinito, a gente tem que obter 1, que é a probabilidade 100% da partícula estar em algum lugar. Então ela não está localizada num ponto, mas você consegue definir essa densidade de probabilidade. Muito bem. A nossa tarefa hoje é resolver essa equação de Schrödinger numericamente. Então, para isso, a gente vai começar quebrando a equação de Schrödinger em duas. Uma para a parte real e uma para a parte imaginária da função de onda. Então, a parte real e a parte imaginária. Cada uma dessas são funções reais. Se a gente substitui isso na equação de Schrödinger do slide anterior, aqui, nós então vamos ter duas equações, uma para a parte imaginária e outra para a parte real, e eu recomendo que vocês façam essa conta, que é o que está expresso aqui. Note que são duas equações diferenciais acopladas, porque o lado esquerdo da equação envolve uma das funções, no caso aqui a parte real, e o lado direito envolve a outra, no caso aqui a parte imaginária, por conta daquele fator I aqui na frente da derivada temporal, então acaba tendo esse efeito de misturar as duas funções. Então a gente tem um sistema de equações diferenciais acoplados, e as soluções são sujeitas a esse vínculo aqui, que o módulo quadrado da função de onda tem que ser igual a 1, ou a sua integral, de modo que a integral de menos infinito a mais infinito de r quadrado mais i quadrado tem que ser igual a 1. Por simplicidade, a gente vai usar um
uma notação bastante padrão em física teórica, que é considerar h cortado igual a massa igual a 1. Obviamente você pode reescalonar essas unidades para obter as unidades que você queira, energia em eletronvolts, por exemplo, mas por simplicidade agora, nós vamos considerar h cortado igual a m igual a 1, de modo que esses fatores aqui viram menos meio em cima, mais meio embaixo, e aqui esse fator vira 1. Então, o que a gente vai fazer agora é o que a gente fez ao longo do curso, que é fazer uma discretização no tempo e no espaço dessas equações diferenciais, desse sistema de equações diferenciais. Então, o potencial então vai ser um conjunto de pontos discretos e também as funções R e I viram então matrizes, né, um índice que corre pelas posições e outro índice N que corre pelos tempos. E se nós fizermos o que a gente fez para a equação de difusão, por exemplo, que é simplesmente adotar o método de Euler, o que a gente obtém é esse sistema de equações discretizados por um fator ΔT. Aqui vai ser a derivada primeiro, e aqui a derivada segunda no espaço. E o que a gente vai querer é isolar R na posição xi, no tempo tn mais 1, em função das duas funções R e I nos tempos anteriores. Então isso a gente fez. Aqui a grande diferença é que a gente tem um potencial V de I aqui somando, né, por conta da equação de Schrödinger. Então, se a gente faz isso, a gente tem que definir novamente um parâmetro que é parecido com aquele que a gente definiu na equação de difusão, que é ΔT dividido por 2 ΔX². Passando então ΔT multiplicando, só voltar aqui um pouquinho, multiplicando daqui para cá, passo esse menos RI e esse menos I para o outro lado também, e nós temos esse conjunto de duas equações acopladas que a gente tem que resolver. Então parece bastante simples, parecido com o que a gente fez para a equação de difusão, exceto que a gente agora tem uma equação dobrada por conta da parte real imaginária. E obviamente a gente tem que usar esse R menor ou igual a 1 e escolher o R, e o passo, por exemplo, em x vai ser dado em função do passo em t e dividido por 2R. E, em princípio a gente espera que a norma se conserve para todos os valores de tempo. Então, para cada n arbitrário, se a gente fizer uma integração numérica do módulo quadrado da função de onda, isso aqui tem que ser aproximadamente igual a 1. E a pergunta é se esse método funciona. Então vamos fazer a seguinte simulação. A simulação é considerando um caso livre, em que o potencial é igual a zero. Então nesse caso a gente precisa de uma condição inicial, e eu vou escolher uma condição inicial bastante padrão, que é uma condição inicial em que o módulo quadrado da função de onda seja uma gaussiana. Embora, né, quando a gente define a função de onda, a gente vai também colocar então vai ser uma raiz de uma gaussiana vezes uma exponencial ikx que oscila com a posição, vamos dizer assim. Então, esse fator aqui é bem parecido com o que a gente viu de uma onda propagante na equação de onda, e ele vai ser tal que ele vai acabar dando um momento inicial para a função de onda. A gente vai ver como é que isso funciona na prática depois. Mas o ponto é que, se eu definir a condição inicial em t igual a zero em todos os pontos do meu grid x dessa forma, eu automaticamente tenho que essa função está normalizada em t igual a zero, por conta desse fator aqui, é o fator de normalização. Então, a tarefa é a gente calcular psi de xt, né, no intervalo, coloquei entre menos 1 e 1 para x, e t de 0 a 0,03 com passo 10 a menos 4. E vamos determinar aquele fator r igual a 0,3, e isso aqui o nosso script em MATLAB vai determinar o ΔX a ser usado. Das condições iniciais, a gente vai iniciar com uma gaussiana centrada na posição menos meio, ou seja, o nosso x varia de menos 1 a 1, a gente
começa em menos meio. E aí, qual que é o resultado? Então, aqui é o nosso script de matemática, de MATLAB que eu fiz. E esse é o que a gente começa. Então, aqui a gente começa com uma gaussiana centrada em menos meio, né? E ela vai se propagando para a direita e vai começando a se alargar. Porém, em algum momento começa a aparecer alguma coisa bem estranha aqui e a nossa simulação perde, explode, por assim dizer, fica bastante instável. E mais do que isso, um sinal, um sintoma de que alguma coisa está bem errado é que se a gente calcula para cada instante de tempo aquela normalização, ela começa em 1, né, que é a definição da condição inicial, só que aqui acima do ponto do tempo 0.2, 0.25, isso começa a divergir, ou seja, a gente perde a condição de normalização que tinha antes, que coincide com o aparecimento daquela instabilidade que a gente viu aqui na simulação. Então isso aqui, né, é um claro problema, e note que aqui a gente tomou cuidado de usar R igual a 0.3. Então algo, não é uma instabilidade numérica devido aos parâmetros, mas sim uma estabilidade numérica devido ao próprio método de Euler, que a gente já viu, em alguns casos pode ter problemas. Então, qual que é a solução? A solução é a gente fazer Runge-Kutta de segunda ordem aqui. Então, a tarefa que foi dada nessa aula, que quem não estava na aula agora tem a oportunidade de fazer também, é escrever em uma folha qual seria o algoritmo de Runge-Kutta de segunda ordem para resolver esse sistema de equações que eu estou apresentando aqui. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é fazer a discretização e pensar no Runge-Kutta do mesmo modo como a gente fez naquela aula de oscilador harmônico, né? Slide 7 da aula 9, que é esse aqui. Então, esse aqui descreve o Runge-Kutta para aquelas N equações diferenciais acopladas. Lá nós tínhamos 4, aqui nós temos 2. A diferença é que aqui nós temos também uma dependência na posição. Então, lembrando, né, o Runge-Kutta de segunda ordem, você tinha que definir esse K1, definir o valor a menos passo ΔT sobre 2 da função, e definir então esse K2. Então, aqui nós vamos fazer o mesmo. Eu quero que vocês escrevam quem são os K1s e os K2. Note que tanto um quanto o outro vão ser funções da posição, né? Quantos valores de K1 e K2 têm que ser calculados? Então, a dica é, nós temos então duas equações, né? Vai ser um K1 e um K2 para cada. E a pergunta que é bastante interessante do ponto de vista prático é se você consegue calcular o K1, os K1s e K2 dentro do mesmo loop na posição. Porque você vai ter que somar para cada valor de tempo por um loop na posição. A questão é saber se você precisa fazer isso duas vezes ou uma vez. Você consegue calcular o K2 no mesmo loop que o K1. E a dica aqui é que você vai precisar, né, para calcular o K2, de funções definidas em pontos em que você não está, talvez não saiba, né? Por exemplo, aqui a derivada segunda, se você estiver no ponto I, talvez você já saiba o valor no ponto I menos 1, mas talvez você não saiba quem é o valor da função do ponto I mais 1 ainda. Então essa é a dica que eu quero que vocês tenham em mente. Então essa é a aula. Aqui tem um spoiler do resultado, e a gente vê que se a gente implementa o Runge-Kutta 2, que a gente vai fazer na próxima aula, a gente tem a correção dessa instabilidade e a norma permanece em 1 durante todo o tempo da simulação. Então é isso. No próximo vídeo a gente vai passar para o cálculo da energia dada a solução em Runge-Kutta de segunda ordem. Até lá!